Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, todos nós temos grandes necessidades e Deus quer suprir. Deus quer atender às nossas necessidades. Então hoje nós vamos falar sobre um dos grandes milagres que Jesus realizou. E nós precisamos aprender porque esse mesmo milagre que Cristo quer fazer em nossas vidas hoje. Você quer ser alcançado pelo milagre de Cristo hoje? Então acompanhe nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo milagre de Cristo hoje em sua vida. Para isso nós vamos então orar, para que o Espírito Santo nos ilumine e traga-nos a compreensão do texto, para que a gente possa viver essas verdades. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, estamos juntos, Senhor, na Tua presença, para ouvir a Tua voz, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, que a verdade transforme as nossas vidas. É a oração que nós fazemos, é a oração que temos em mente, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, Evangelho segundo São Lucas, médico, e aí alguns estudiosos ainda dizem também que ele era advogado, era um homem ligado a Deus, ligado ao apóstolo Paulo, e trouxe assim relatos maravilhosos. E nós vamos aprender capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 17, 5, a partir do verso 17, diz assim um relato de uma cura espetacular de Jesus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. Jesus estava ensinando. Jesus gosta de ensinar. Era o que preenchia, porque sabe, nós seres humanos somos carentes de aprendizado. Imagine agora o mestre por excelência, Jesus, ensinando. Que privilégio! Ainda hoje eu e você podemos aprender de Jesus. Ele continua sendo esse mestre. Ele quer nos ensinar agora por meio da sua palavra. Então nós precisamos sentar aos seus pés para ouvir a mensagem, para ouvir os seus ensinamentos. E nós vamos aprender isso hoje. Olha só. E ali estavam fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Sabe, Jesus dependia do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E quem conduziu a vida de Jesus em todos os pormenores, o seu ministério, foi o Espírito Santo. Então estava sobre ele o poder do Senhor para curar. Aqui está. Aí diz, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, a fé de quem? Do paralítico e dos 4 amigos que traz agora esse paralítico a Jesus. Jesus conseguiu ver a fé desses homens. Sabe, a convicção que esse paralítico recebeu é porque ele já ouvira dos seus 4 amigos os milagres que Jesus estava realizando, curando até leprosos, ajudando pessoas. E aí começou a brotar no coração desse inválido, desse paralítico, a vontade de estar na presença de Jesus. Quem sabe ele poderia me curar? Quem sabe ele pode me ajudar? Começou essa convicção. E era o Espírito Santo que já estava trabalhando na vida desse homem. E aí, diz aqui, vendo-lhes, verso 20, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que blasfêmia, que diz blasfêmia? Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar o pecado senão Deus? Estava diante deles ali Deus.
Só Deus realmente pode perdoar pecados, e estava diante deles Jesus, que era Deus, e eles não conseguiam enxergar isso. Sabe, Jesus está diante de nós, Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele é Deus, mas será que eu já reconheço Jesus como Deus que pode perdoar os meus pecados? Aí diziam: quem pode perdoar os pecados senão Deus? Verso 22, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais no vosso coração? Qual é mais fácil dizer, então, perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, verso 24, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o homem acreditou na palavra, na ordem de Jesus. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. Possuído de temor, dizia: hoje vimos prodígios. Aqui está esse relato. Nós precisamos aprender algumas coisas muito importantes. Primeiro, esse homem paralítico, já há muitos anos, a sua carne, o seu corpo já estava entrando num processo de decomposição, estava apodrecendo, porque assim, quando uma pessoa fica muito tempo acamada, na verdade a pressão que vai sendo exercida na carne não tem uma boa circulação, começa a apodrecer, que a gente chama as escaras. Aquele homem já estava vivendo essa realidade. Aquele homem também já havia procurado os líderes religiosos que estavam presentes, fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, para pedir a eles que o curassem, e eles não conseguiram curar. Muito pelo contrário, eles diziam para aquele homem que a doença que ele tinha era o resultado da sua vida de pecado. Então aquele homem, além de estar doente, levava e trazia consigo uma angústia de ser um pecador, e que a mão pesada de Deus havia caído sobre ele. Esse era o conceito que aquelas pessoas tinham. E agora, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus então começa a curar as pessoas, começa a resolver os problemas das pessoas, e de pecadores considerados como muito pecadores. Por exemplo, os leprosos. Jesus havia curado leprosos. A lepra era símbolo do pecado. Uma pessoa leprosa, ela estava sob a mão pesada de Deus para o punir. Esse era o conceito. Então, se Jesus havia curado leprosos, começou a brotar no coração desse homem a esperança: quem sabe, se eu estiver diante de Jesus, Ele pode me perdoar, Ele pode trazer alívio à minha alma. Esse era o conceito, aquele homem que trazia isso dentro de si. E ele começou a ouvir de Jesus por meio dos 4 amigos que vinha sempre visitar e contava das bênçãos e dos milagres, e começou a brotar no seu coração o desejo de estar diante de Jesus. Então, quando Jesus estava próximo na sua cidade, então o doente pede aos seus amigos: vocês podem me levar a Jesus? Prontamente aqueles amigos ali disseram: vamos levar. Sabe, nós precisamos ter essa disposição, eu e você. Se estamos agora curados por Jesus, estamos andando, nós precisamos levar pessoas que estão aleijadas a Jesus, para que Jesus possa curá-las. Nós precisamos ser um agente, como esses 4 aqui, de esperança para as pessoas que estão desesperadas. Precisamos levar as pessoas a Jesus, porque Jesus é o médico dos médicos. Jesus pode perdoar os seus pecados, Jesus pode consertar a sua vida. Então, eu quero dizer para você que eu posso levar você a Jesus, para que Jesus resolva o seu problema. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então esses 4 agora pegam aquele amigo e leva. Mas quando chega lá, a multidão está lá ao redor de Jesus. E é impossível chegar até onde Jesus estava. E agora a angústia começa a brotar diante daquele paralítico. Será que eu não vou ter acesso a Jesus? Mas, por sugestão do próprio paralítico, para subir pelo telhado, pelo eirado, me leve por cima e me abaixe. Os 4 amigos toparam, porque eles estavam confiantes de que se os 5 ali, os paralíticos, se eles chegassem à presença de Jesus, Jesus ia fazer o milagre que ele mais almejava.
E aí eles então baixam. Quando chega, Jesus olha para o homem olha para Jesus e Jesus lê a maior necessidade do homem, que era o perdão. Então Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe, é o que a maior cura, a maior necessidade que eu e você precisamos é a cura espiritual. Todos nós estamos doentes por causa do pecado, estamos aleijados, o pecado causa isso na gente. E aí Jesus, que compreende a nossa maior necessidade, ele que é o médico dos médicos, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Nós precisamos crer nisso. Aceite o perdão de Deus. E você que está opresso aí pela culpa, pelo massacre, sabe, de erros que você cometeu a vida toda, sinta o perdão de Cristo, creia nisso, porque ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor do perdão para nós. E aí Jesus diz isso, esse homem então agora sente o alívio do seu coração, mas os fariseus começam a blasfemar no seu próprio, começam a pensar: quem é esse que comete blasfêmia, acusando Jesus de blasfemo contra Deus, porque se colocou como Deus, porque eles compreendiam que o único que pode perdoar pecado é Deus, e Jesus é Deus, por isso que ele perdoou. E aí Jesus diz: por que vocês arrazoai no vosso coração? Que é mais fácil dizer para o homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados? Jesus vai: eu te digo, levanta, tome o teu leito e vai para a tua casa. E quando Jesus disse isso, aquele homem acreditou na palavra e numa sensação que colocou em pé. Imediatamente o poder milagroso de Cristo entrou nos seus músculos, nos seus nervos, nos seus ligamentos e tendões, ossos, e aquele homem ficou completamente curado porque ele acreditou na palavra. Se você acreditar na palavra de Cristo, que é a mesma, aqui, a Santa Bíblia, ele vai curar você, curar principalmente da doença do pecado. Ele quer dar o perdão a mim, para você. Então agora aceite a Jesus, vá a Jesus, crendo que ele vai realizar o milagre que você precisa em sua vida agora. E aí, queridos, quando você assim for a Jesus, ele vai trazer o perdão e vai trazer o alívio que eu e você precisamos. Que o perdão de Cristo alcance o seu coração, que ele cure você do pecado, que é a maior doença que nós enfrentamos. E Jesus é o médico por excelência, ele é o Senhor do perdão e ele quer nos conceder isso. Que você aceite o perdão de Cristo e ele sinta-se curado pelo seu grande milagre. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela cura que todos nós podemos receber ao ir a ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.